Existem lugares que não apenas envelhecem, eles apodrecem. Estruturas que não são apenas abandonadas, mas esquecidas de propósito, como se o próprio mundo tivesse decidido apagar sua existência. O Hospital Psiquiátrico de Maranta era um desses lugares, mas o que o tornava diferente não era sua arquitetura gótica, nem os registros de pacientes desaparecidos. Era o simples fato de que ninguém conseguia explicar por que ele ainda estava de pé. Moradores da região afirmavam que, mesmo décadas depois do incêndio, era possível ver luzes nas janelas do 9º andar. Um andar que, segundo os registros municipais, nunca existiu. Outros diziam ouvir gritos abafados em noites de neblina, e juravam que as árvores ao redor cresciam sempre tortas, inclinadas para longe do prédio, como se estivessem tentando fugir de alguma coisa. Quando se falava no hospital, falava-se com medo, ou com silêncio. Lucas ouviu falar de Maranta pela primeira vez numa matéria mal escrita de um fórum obscuro da internet, onde alguém contava que dentro do hospital havia arquivos psiquiátricos que não deviam ter sobrevivido ao fogo. A matéria foi apagada do site horas depois, mas ele já havia lido o suficiente para ficar obcecado. Quanto mais pesquisava, menos encontrava. Era como se o hospital estivesse se apagando aos poucos, das notícias, dos mapas, da memória coletiva. Mesmo assim, ele encontrou o caminho, guiado por coordenadas antigas e boatos cruzados. Dirigiu por horas, até alcançar a trilha, que levava ao topo da colina, onde Maranta ainda dormia. O ar naquela região era diferente, gelado, parado, como o de um porão sem janelas. E mesmo com o céu limpo, a colina estava sempre coberta por uma névoa densa, que parecia nascer do próprio chão. Quando Lucas finalmente viu a silhueta do hospital, sentiu algo estranho. Não era medo, era reconhecimento, como se já tivesse estado ali antes. Ele parou o carro e ficou observando o prédio por longos minutos. Sentia os olhos marejarem, sem saber por quê. Aquilo não fazia sentido, mas nada lhe parecia fazer. O relógio do painel digital piscava. 3H13, exatamente como todos os relógios que encontraria lá dentro. Era como se o tempo já estivesse avisando: a partir daqui, nada segue as regras do mundo real. Lucas desceu do carro, respirou fundo e cruzou o portão enferrujado que, como se esperasse por ele, se abriu sozinho. O interior do prédio era ainda mais sombrio do que imaginava, menos cheiro de mofo. Chão coberto por pedaços de teto e manchas escuras nas paredes, que pareciam olhar de volta. O ar ali dentro não era apenas velho, era denso, como se estivesse cheio de coisas que não queriam ser lembradas. Lucas explorou os primeiros andares com cuidado, filmando cada detalhe. As salas estavam vazias, mas estranhamente organizadas, como se alguém ou algo ainda estivesse cuidando do lugar. Na ala dos pacientes, todos os relógios marcavam 3h13, em todas as salas. De dos para dos, o silêncio era opressor. Foi então que ele viu, no fim do corredor principal, um elevador, totalmente funcional. O painel brilhava, limpo, e parecia recém-instalado. Lucas, sem entender, apertou o botão para o 9º andar. Um andar que não deveria existir. O elevador subiu em silêncio absoluto. Nenhum som de engrenagens, nenhum tremor, como se estivesse sendo puxado por algo vivo. As portas se abriram lentamente, revelando um corredor estreito, coberto por espelhos rachados dos dois lados. O chão era de azulejo preto e branco, alternando como um tabuleiro de xadrez. Cada passo que Lucas dava parecia ecoar 2 vezes. O som real, e um segundo eco atrasado, mais grave, como se alguém pisasse logo atrás. Ele olhava para os espelhos, mas seu reflexo não o acompanhava corretamente. Às vezes, movia-se mais rápido. Às vezes, não se movia de jeito nenhum. No fim do corredor, uma única porta com uma placa: arquivo psiquiátrico, restrito. Atrás dela, um quarto frio, forrado de pastas, gravações em fita cassete e laudos médicos. O cheiro de papel queimado e desinfetante era sufocante. Ele passou os olhos pelos nomes dos pacientes, até encontrar o dele. Paciente 117 menos Lucas. Leu o relatório,
diagnosticado com transtornos dissociativos, tendência a alucinações visuais e auditivas, e episódios de autoperseguição. A assinatura no laudo era datada da semana passada. Em uma das fitas, o áudio descrevia um paciente que criava uma versão alternativa de si mesmo, como fuga da própria realidade. O médico falava calmamente, mas a voz do paciente no fundo da gravação era sua. Lucas recuou, derrubou uma cadeira e encarou o espelho quebrado da sala. E ali, refletido de forma sutil, havia outro Lucas. Um segundo, ele, parado, sorrindo. E então a luz falhou. O hospital começou a se distorcer. As paredes se fechavam, portas batiam sozinhas. Sussurros viravam gritos abafados. No espelho piscou os olhos menos, mas Lucas não piscou. Então, no fim de um corredor torcido pelo delírio, vai o 6 sentado numa cela acolchoada, pálido com olhos fundos, sussurrando: "Você voltou, agora lembra." E tudo escureceu. O som de um monitor cardíaco rompeu o vazio. Vozes clínicas surgiram, distantes, abafadas. Paciente 117 reagiu ao estímulo. Está estabilizando, mas ainda acredita estar explorando o hospital. A realidade caiu como uma rocha. Lucas nunca foi um visitante. Ele era o paciente. O elevador não existia. O andar 9 também não. Tudo fazia parte de um ciclo criado pela mente dele. Um ciclo que se repetia a cada novo surto. Mas há algo que os médicos não conseguem explicar. Às vezes à noite, os seguranças da ala psiquiátrica ouvem o som de um elevador vindo do andar de cima. Um andar que não existe no projeto do prédio. E sempre que isso acontece, encontram na cela 117 uma nova fita cassete, marcada com a data do dia seguinte. Na cela acolchoada, o tempo não passava. Lucas sentia o peso de algo vigiando. Não era apenas a presença dos médicos do lado de fora, era algo que se movia dentro das paredes, como se o próprio prédio estivesse acordando. Agora que ele lembrava. Às vezes, enquanto fingia dormir, ouvia sussurros saindo dos cantos, mas não em voz humana, menos eram palavras invertidas, distorcidas, como se o hospital falasse uma língua que ele já havia esquecido. Certa noite, ele acordou com um som metálico, o mesmo som do elevador que ele achava ter sido apenas um delírio, mas dessa vez, ele sabia que estava acordado. O barulho vinha de cima, de um andar que não existia. E, quando os guardas foram verificar, encontraram a porta de sua cela aberta por dentro. Lucas estava em pé no corredor, com os olhos fechados, murmurando: "O andar me chama." Depois disso, passaram a mantê-lo sob observação constante. Mas as câmeras desligavam sozinhas às 3h13. As gravações eram corrompidas. Vultos eram vistos nas imagens. Em uma delas, Lucas entra no elevador selado com concreto, mas nunca sai. O enfermeiro antigo revelou. Antes do incêndio, pacientes foram levados para o andar superior em uma terapia experimental. Nem envolto, o andar foi lacrado, os arquivos queimados, só restaram cinzas e vozes. Na noite seguinte, Lucas acordou em outro lugar, um porão inundado, sem saídas. Passos vinham na água, um arranhar na parede e uma voz atrás dele: "Você se esqueceu do que fez, Lucas." As paredes sussurravam frases em mofo. "Volte para o nono. Você nos deixou." Aqui, ele via versões distorcidas de si mesmo em espelhos. Um deles, costurado, com a boca selada, dizia: "Eu deixei todos eles queimarem." Lucas foi o responsável pelo incêndio. Trancou os outros pacientes no 9º andar. O hospital é o castigo, um ciclo onde ele revive a culpa. E cada vez que o elevador sobe, alguém novo entra. Alguém que nunca mais sai. Fitas aparecem sob a cama. A última contém a voz de uma criança pedindo ajuda, menos uma que nunca esteve ali. Até agora, funcionários desaparecem. Portas onde não deveriam existir. Em uma delas, uma nova placa. Lucas abriu o caminho. O psiquiatra-chefe grava sua última confissão. Não é doença, é um portal. Lucas tocou a porta. Agora ela está abrindo. E todos nós vamos ouvir o chamado. Hoje a cela 117 está vazia. Lucas sumiu. Mas às 3h13, o elevador ainda sobe.
sempre sobe, mesmo que não haja mais hospital. E então, você ainda acha que está apenas ouvindo uma história? Ou será que o elevador já começou a subir, com você dentro?